Quarteto Fantástico e Superman estão tendo uma carreira muito parecida, mas será que a Marvel vai sair vitoriosa no final? Show me the money! What I call them? Funko Bugs! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá para mais um vídeo sobre os números ajustados desse final de semana nos Estados Unidos, assim como anda a situação de bilheteria no Brasil e no restante do mundo. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para obter notificação dos próximos vídeos. Bom, com a estreia de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, saiu um pouco daquela zica da Marvel Studios, né, de não ter um novo filme abrindo na casa de 100 milhões de dólares. O Quarteto conseguiu chegar nesse valor, ele fez um pouco menos do que anunciado lá no final de semana, e seria interessante, né, analisar como que ele e o Superman da DC estão caminhando, porque eles tiveram números muito parecidos, tanto doméstico quanto internacional. Então, dando uma olhadinha aqui, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos estreou nos Estados Unidos aí na casa de 117 milhões de dólares, é um pouco menos do que foi anunciado lá no final de semana, enquanto o Superman da Warner Bros. DC trouxe um valor de 24,851 milhões, o Jurassic World Recomeço ficou com 13,201 milhões, o Fórmula 1 da Warner e Apple ficou com 6,305 milhões, enquanto os Smurfs ficou com 5,458 milhões. É meio que o principal filme de verão da Paramount até agora. Já o Eu Sei que vocês fizeram no verão passado fechou com 5,205 milhões. O remake do Como Treinar o Seu Dragão tá aí com 2,900 milhões. O Eddington da A24 mantém um valor de 1,667 milhões. O Sayara da Yash Raj Filmes, é um filme que eu não tinha falado aqui no final de semana, também está no top 10 aí com 1,400 milhões, enquanto a comédia Oh Hi da Sony Pictures Classics fica aí com 1,151 milhões. E claro, tratando-se de Marvel, o Quarteto Fantástico também foi um grande sucesso aqui no Brasil. Ele estreou com um valor bem sólido de 22,765 milhões. Deixando em segundo lugar o Superman da DC com 7,923 milhões, para um total que já se aproxima aí de mais de 72 milhões de reais. E em terceiro lugar, o Smurfs se manteve muito bem, ele tá até que estável nesse top 3, com 4,201 milhões e um total nacional que já passa de 12 milhões. Em quarto lugar, o Jurassic World Recomeço trouxe 4,116 milhões, para um total de 56,15 milhões. Em quinto lugar, o remake do Como Treinar o Seu Dragão é bem forte aqui no Brasil, trouxe mais 2,109 milhões para um total de 116 milhões de reais. Já em sexto lugar, Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, trouxe 5,468 milhões na sua segunda semana, para um total de mais de 8 milhões aqui no Brasil. Em sétimo lugar, o Fórmula 1 o filme trouxe mais 1,85 milhões, para um total de 33 milhões. Em oitavo lugar, o Lilo e Stitch trouxe mais 659 mil, vejam que é a 10ª semana do filme da Disney aqui no top 10, fechando com 213 milhões de reais. E em nono lugar, Uma Bela Vida permanece aí na nona posição com 119 mil e um total de 189 mil aqui no Brasil. E em décimo lugar, o Hélio da Disney trouxe mais 109 mil para um total de praticamente 11 milhões de reais. E a situação no top 5 de bilheteria global, pessoal, é meio que a mesma. O Quarteto Fantástico Primeiros Passos repete a liderança com uma estreia na casa de 217,644 milhões, é um número bem parecido com o que o Superman abriu algumas semanas atrás, só que um pouquinho mais baixo. A diferença é que o Quarteto Fantástico ele conseguiu um pouco mais de equilíbrio entre doméstico e internacional, a marca Marvel ainda é muito forte fora dos Estados Unidos. E em segundo lugar, o Superman teve uma queda de 56% na sua terceira semana, para um total aí de 44,651 milhões no final de semana, totalizando 503,593 milhões de dólares. Em terceiro lugar, temos aí o filme chinês Dead to Rights, com um final de semana de estreia de 42,409 milhões. Em quarto lugar, o Jurassic World Recomeço teve uma queda de 42%, um final de semana de 36,734 milhões e no mundo inteiro um valor de 719,877 milhões. E em quinto lugar, o Fórmula 1 o filme trouxe mais 26,305 milhões para um total de 510,857 milhões. Lembrando, faltam 30 milhões de dólares para que Fórmula 1 se torne o maior filme da carreira do Brad Pitt. E inclusive, né, pessoal, destacando aí esse épico histórico chinês que tá aí
no top 3 de bilheteria mundial, acho que vale a gente apontar o fato de que a China tá meio que se lixando para os Estados Unidos, para Hollywood agora, né? O Quarteto Fantástico, por exemplo, estreou em 5º lugar, né? Eles estão valorizando muito mais a produção de filmes deles, e isso também aconteceu com o Superman, com outros lançamentos de Hollywood, então, né, mais uma vez, eu já venho falando sobre isso, a China já foi um mercado muito, muito relevante para os Estados Unidos, né? Às vezes interferia até na escalação de elenco, em personagens, né? O Transformers 4 é um grande exemplo disso. E agora a gente vê o declínio total de filmes de Hollywood nesses mercados, né? E isso afeta tremendamente a performance de filmes de quadrinhos, né? Eu acho que até o Fórmula 1 se saiu muito melhor na China do que esses filmes. Eu acho que ele é uma exceção por conta da pegada de carros, de esportes e tudo mais. É curioso, né, e relevante também apontar esse desinteresse na China em filmes de super-herói. E finalmente, dando uma olhada nos números dessa segunda-feira nos Estados Unidos, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos tem um número de 10,420 milhões, que também é similar ao que o Superman fez algumas semanas atrás, tá, acho que 2 milhões de dólares a menos, totalizando uma doméstica de 128,65 milhões. Em segundo lugar, o Superman da DC e Warner trouxe 2,961 milhões para um total doméstico de 292,454 milhões, se aproximando daquela marca aí gloriosa dos 300 milhões doméstico, que, né, em terceiro lugar, é onde o Jurassic World Recomeço já se encontra. Ele tem 1,613 milhões e um total doméstico de 303,331 milhões. Em quarto lugar, o Fórmula 1, o filme, trouxe 785 mil para um total doméstico de 166,442 milhões. Em quinto lugar, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, trouxe 770 mil para um total doméstico de 24,427 milhões. Em sexto lugar, Smurfs trouxe 764 mil, fechando o doméstico em 23,610 milhões. Em sétimo lugar, Como Treinar o Seu Dragão trouxe mais 436 mil para um total doméstico de 257,545 milhões. Em oitavo lugar, o Hélio da Disney Pixar trouxe mais 149 mil para um total doméstico de 71,631 milhões. Em nono lugar, o Lilo e Stitch trouxe mais 137 mil para um total doméstico aí que sempre me impressiona de 420,352 milhões. E em décimo lugar, o Oh Hi trouxe mais 110 mil dólares para um total doméstico aí de 1,261 milhões. E como todo filme de super-herói grande de orçamento blockbuster tem que enfrentar, a gente vai ver como que será a segunda semana, a queda de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, porque isso é sempre um demonstrador do quão resistente esse filme vai ser nas próximas semanas. E o Quarteto Fantástico vai ter competição, viu? Porque esse é um final de semana bem lotado, eu não tinha noção da quantidade de filmes que iam sair nos Estados Unidos essa semana. A gente vai ter, primeiramente, né, o Juntos, que é o terror corporal da Neon com o Dave Franco e a Alison Brie, que parece ser bem interessante, né? Tá focando aí no público de terror e a Neon super marketou esse filme. Eu acho que ele vai conseguir se sair bem. Nada de, tipo, superar número 1, né? Talvez nem número 5, assim, né? Top 5. Mas eu acho que ele vai se sair bem, sim. Porém, a gente também vai ter a estreia de Os Caras Malvados 2, que é uma continuação de animação bem popular da Universal. Ele deve fazer algum burburinho. E claro, né? Um dos filmes que eu tô mais curioso pra ver no resto do ano, o reboot Legacy Quo de Corra que a Polícia Vem Aí com o Liam Neeson, que é um lançamento da Paramount Pictures. A Paramount também tá vendendo muito esse filme, eles estão falando que é a salvação das comédias no cinema, que se você quer voltar a assistir filmes de comédia, você precisa assistir o Naked Gun no cinema. E olha, parece muito bom, tá? A reação inicial foi positiva, tô mega curioso pra assistir. Não sei se algum desses filmes tem potencial de destronar o Quarteto, eu imagino que não, né? O Quarteto, ele deve ter, é sempre esperado uma queda de pelo menos 50%, ele abriu com 117 milhões, então pelo menos algo aí na casa de 56 milhões ele pode fazer. Não vejo Caras Malvados juntos ou o Naked Gun fazendo mais de 50 milhões, por exemplo. Então, um final de semana onde o Quarteto vai liderar mais uma vez, com toda certeza, mas com um pouquinho mais de disputa de atenção e salas de cinema. E a gente também fica, né, analisando como que o Superman vai se segurar na sua quarta semana, se, né, o público vai voltar a assistir o Superman, se eles vão continuar indo ver o Quarteto Fantástico. Quando a gente, né, o fato de que o número
ajustado do Quarteto Fantástico, que a gente analisa aqui nos vídeos de quarta-feira, veio mais baixo do que o da projeção do final de semana, indica que houve uma queda de interesse no domingo, né? Por isso que os números sempre mudam. Então, se o número aumenta, às vezes a projeção vem maior, quer dizer que houve um interesse maior no domingo. E o Quarteto Fantástico, né, por N motivos, assim, ele pode ter tido um certo desinteresse. Vamos ver. A Marvel, ela tá numa fase ruim, com toda certeza, né? O Thunderbolts, Capitão América 4 não foram sucessos financeiros, mas o Quarteto Fantástico ele começa de uma forma bem mais otimista, muito melhor. Vamos ver como serão as próximas semanas dele. Deixem nos comentários depois, pessoal, suas apostas pro final de semana, qual dessas estresses estão mais curiosos para assistir, e fiquem ligados aí no canal, porque eu volto em breve com mais novidades. Lembra vocês que tem aí o especial do Invocação do Mal, ele não tá indo tão bem de audiência quanto eu estava imaginando, já tem vídeo sobre o primeiro Invocação do Mal e o primeiro Annabelle, confiram aí depois. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.